A história vai contar o que você se tornou. Os amigos vão se lembrar de tudo que você sonhou. O amor vai aumentar à medida que o tempo passar. Uma palavra, um olhar, um abraço que pode curar. Tudo que vivi, pulsa dentro de mim. Momentos pra recordar. Amigos pra voltar a amar. Só você vai entender quando eu começar a tremer, pois sou de um tempo e um lugar que Deus decidiu nos plantar. Tudo que vivi, pulsa dentro de mim. Momentos pra recordar, amigos pra voltar a amar. Tudo que vivi, pulsa dentro de mim. Momentos pra recordar, amigos pra voltar a amar. Tudo que vivi, pulsa dentro de mim. Momentos pra recordar, amigos pra voltar a amar. Amigos pra voltar a amar. Amigos pra voltar a amar. Boa noite, galera THN de todo o Brasil, de toda a América do Sul. PHN hoje tem um convidado muito especial, que é o Carlos Dionísio Flores. Ele tem uma história muito sofrida, Dunga, porque ele já foi concebido numa situação difícil. A mãe engravida muito nova, o pai é obrigado a casar. E aí, naquele clima, o pai se envolve com a bebida bem depois, mas se envolve e passa a trazer traços de violência, alcoolismo para dentro de casa. E ele foi crescendo nesse clima e trouxe consequências terríveis para a vida dele, a ponto de, aos 14 anos, já estar na cocaína, aos 15, conheceu todas as zonas de prostituição da região onde ele morava, foi preso bem novo e viveu, pode dizer assim, o pão que o diabo amassou, literalmente. E ele deu uma volta por cima pela intercessão da Virgem Maria, que entrou na vida desse cara de forma extraordinária. E a gente vai conhecer a história desse cara hoje, bacana. Alcoolismo, sem estrutura familiar que o amparasse espiritualmente, humanamente, emocionalmente,
Mas interessante, quando a Virgem Maria entra na vida da pessoa, ela pode fazer o que a história não fez. É gaúcho e hoje mora no Paraná. Vem pra cá, Dionísio Flores. Chega aqui, irmão. Ouvir um testemunho, ouvir uma história é algo tremendamente especial, né? Único. Porque o que aconteceu com você, e do jeito que aconteceu com você, Dionísio, foi só com você, né? Então, por isso que é tão lindo, tão especial, tão nobre alguém se dispor, abrir o coração numa TV em rede nacional. Dionísio, muito bem-vindo. Obrigado, Dunga. Nós temos uma história meio aí, né? Lá pro que ano que foi que você me presenteou com aquela placa? Foi no primeiro Osana Brasil, né? Primeiro Osana Brasil. Que ano foi isso? 2005? Não. 2003? 2003. Eu me lembro que dentro do Osana Brasil, realmente eu não me recordo se foi o primeiro, o segundo, que ano foi, né? Mas você está dizendo que foi o primeiro. Alguém me chamou no palco e disse, ó, tem uma pessoa aí que quer te homenagear. Isso. Com uma placa escrita PHN, era uma placa de aço. Uma placa de aço desse tamanho assim, ó, mais ou menos, dessa grossura. Era grossa, eu tenho essa placa ainda. E ela tinha um corte de uma outra parte de metal, que era um metal corroído assim pelo tempo e tal. Que estava as letras do PHN. E embaixo... E você trouxe lá do sul, é pesado. Trouxe. E embaixo a gente tinha uma outra plaquinha também escrita forjado ali, escrito mesmo, vazado no metal. Cenáculo de Maria, Rio Grande do Sul. E a data, né? Então, eu me lembro disso, vagamente, né? Essa placa está guardada, né? Com tantas coisas que eu guardo. Mas foi os anos Brasil 2005. Temos o quê? Tem a foto? Até a foto? Depois, por favor. Já pode até mostrar a foto para nós aí, Priscila, por favor? Aí, ó. Até para eu poder me recordar. É possível? Coloca a foto aí, porque ela tem... Foi em 2005 que eu ganhei. E depois nunca mais eu vi o Dionísio. Nunca mais. Não, vi sim. Lá em Mamborê. Lá em Mamborê, no Paraná. Na casa do Romildo, meu grande amigo. Isso, Romildo. na casa do Romildo. E hoje eu tenho a oportunidade de entrevistá-lo aqui no programa PHN. Então, é realmente uma honra. Mas hoje eu vou finalmente conhecer a sua história, porque naquela época não deu tempo de contá-la, porque foi muito rápido. Né? Mas, Dionísio, conta para nós, o Tiba fez ali uma pequena explanação, quer dizer, desde a sua concepção até a sua conversão, foi luta realmente, né? Foi luta, Dunga. Eu sempre digo assim, para mim contar essa história, eu preciso contar um pouco da história dos meus pais, porque em 1979 eles eram namorados e uma gravidez não planejada, né? Surgiu ali aquela necessidade, uma necessidade difícil para eles. E naquela época, em 1979, bem diferente do que é hoje, né? Quando uma menina ficava grávida solteira, a principal cobrança que tinha era vão ter que casar. Tem que casar. Né? Principalmente no Sul, né? O Sul é uma região bem tradicionalista. Mas, quer dizer, a solução não, engravidou? Casa. As duas famílias, então, decidiram lá e tudo mais, e meus pais se casaram. E foi um casamento feito às pressas, né? Aquele casamento feito correndo ali e tudo mais. Uma casa feita correndo, que ficou por terminar ainda e tudo mais. Então, começou tudo... E o meu pai, ele já desde muito jovem gostava de beber, né? Gostava de beber, assim como hoje a gente vê essa juventude também escutando as músicas que falam de alcoolismo, né? O meu pai tinha também gostava de sair, beber com os amigos e tudo mais. E o que aconteceu? Quando casou, então surgiram as dificuldades e foram aumentando, porque daí a mãe grávida, depois eu nasci, a necessidade aumentou ainda mais, recursos financeiros e tudo, então foi só aumentando as necessidades e o problema do alcoolismo dele foi também aumentando, né? Então, assim, acho que até como fuga, né, e tudo, então acabou se tornando, ele mesmo diz, né, o meu pai hoje diz, né, que o alcoolismo é uma doença lenta, progressiva e fatal. No caso dele,
Não chegou a ser fatal, mas foi destrutiva demais. Por quê? Quem está em casa e está ouvindo e já passou por essa experiência do alcoolismo na família, ou está passando, sabe o quanto o álcool é destrutivo para a família, né? É uma degradação física, afetiva, moral, né? Porque Exato. não é fácil para um jovem ver o pai chegando bêbado em casa, né? Ver o pai ou a mãe, porque às vezes também o alcoolismo está presente na mãe, que é um estrago ainda maior. E muitas vezes essas pessoas que têm essa doença, ou têm esse vício, né? Ou têm esse hábito, que não se tornou vício nem doença, mas não conseguem medir, né? Porque estão bêbadas naquele momento. Depois, muitas vezes, não se recordam, né? Da cena que foi causada, das palavras que foram ditas, até mesmo da violência que foi cometida. Exatamente. Então, você que bebe, meu irmão, você que tem esse problema na tua casa, principalmente você que é pai, procure ajuda. Imagina você sendo seu filho na sua casa, seu filho na sua casa, assistindo um desenho animado e de repente entra o pai fedendo bebida, fedendo mesmo, né? E violento, ou brincalhão demais, ou caindo. Quer dizer, essas coisas marcam profundamente uma criança que provavelmente vai iniciá-la ao mesmo processo. Então, põe a mão na tua cabeça e escuta o que o Dionísio vai falar, porque isso pode te ajudar. E aí o que aconteceu? Eu fui crescendo nesse meio, né? E aí o que eu via, o que eu sentia e o que eu ouvia era muito impactante. Porque o meu pai, ele chegava às noites alcoolizado, a minha mãe cobrava muito dele porque queria que ele estivesse presente, e ele não conseguia dar a volta, ele não conseguia estar dando a volta naquela situação, porque realmente já estava se agravando e já havia tomado uma proporção que já fugia até mesmo do controle da razão dele, né? Então, e aí eu fui crescendo nesse meio. E vendo coisas, né, a violência. O meu pai, ele é um cara excepcional, né? Mas ele, quando bebia, ele ficava muito violento. Eu vi o meu pai chegar todo arrebentado em casa, de brigas em bar. Então, meu pai, eu fui vendo o meu pai, aquele homem violento, alcoolizado, chegando em casa, briga, gritos, entrando a madrugada dentro, né, aquelas coisas terríveis que realmente só quem conhece a realidade do alcoolismo na família sabe. Né? Então, para uma criança, isso é muito traumático, né? Isso é uma degradação mesmo emocional. A gente cresce meio sem referência, porque a presença do pai para uma criança, ela é muito importante, muito importante. Então, você que é pai, você que está com um filho pequeno, você que tem uma criança em casa, entenda que a sua presença de pai, ela é fundamental para o desenvolvimento emocional, né, desta criança. Não só as outras áreas, mas o desenvolvimento emocional, ele precisa. E aí ver um pai alcoolizado, ver uma situação conflitante dentro de casa, nos leva a produzir uma coisa chamada revolta. E era o sentimento que hoje eu entendo, que era o que eu sentia. Né? Não dormia, ficava acordado até de madrugada, escutando, nervoso, aflito, pensando assim, o que vai acontecer agora? Né? E assim eu fui crescendo. Imagine isso na criatividade da imaginação de uma criança. Quer dizer, meu pai pode matar minha mãe, meu pai pode entrar no meu quarto, pode me bater. Quer dizer, qualquer barulho, quer dizer, é como se fosse um terror noturno, né, na vida de uma criança. É quase que inevitável que isso vá explodir de alguma outra forma, como foi o seu caso, né, que acabou também reproduzindo na sua própria vida algo semelhante. Então, mais uma vez, a gente pede, a gente apela. Você que tem problema de alcoolismo na tua casa, ou de drogadição, álcool também é droga, e é droga pesada, né? Mas, vamos dizer assim, você que tem alcoolismo e você que tem drogas ilícitas, repensa a sua própria vida, porque o estrago que você pode estar causando na sua casa é muito grande. Como é que você começou a entrar nessa vida também? Então, Dunga, aí eu comecei já a experimentar a bebida alcoólica muito cedo, porque era algo que estava sempre muito próxima de mim, né? Então, eu com 11 anos eu já tinha experimentado, eu com 12 anos já tinha feito a minha primeira experiência de trabalho, com 13 anos eu já estava trabalhando, e para minha infelicidade, naquele momento, o lugar onde eu estava trabalhando, a pessoa com quem eu trabalhava era alcoólatra também.
E aí comecei, durante os almoços, né, onde a gente trabalhava, sempre tinha cachaça, vinho. Né? Eu me lembro ainda de uma cena dessas que a minha mãe recebeu eu em casa, depois do trabalho, eles me tiraram de dentro de um caminhão baú, alcoolizado, tinha tomado um porre de vinho, fortíssimo. Lembro da cena da minha mãe correndo assim, eu estava bêbado, então aquilo parecia em câmera lenta, ela correndo desesperada, achando que eu estava morto, os caras tirando eu de cima do caminhão, baú, todo vomitado. Né? Tinha tomado um porre ali com 13 anos de idade. Ainda, nesta mesma situação, eu acabei conhecendo já todas as zonas de prostituição que existiam no Vale do Caí, que é a região onde eu morava, onde os meus pais moram hoje, onde o Cenáculo de Maria, que é o movimento que me salvou, que depois eu vou falar também, é a sua diocese nessa região. Então, eu conhecia todas as zonas de prostituição, com 13 para 14 anos. E o meu pai, ele teve vários incidentes e acidentes. Alguns eu estava com ele, porque ele sempre queria me levar para passear quando ele estava alcoolizado. Né? Quando ele estava sóbrio, não tinha muita proximidade. Até porque daí estava trabalhando. Né? Mas teve um momento, né, aos 14 anos de idade, que o meu pai sofreu um acidente gravíssimo de carro. E realmente foi a gota d'água para ele. E a notícia chegou lá em casa de que o meu pai tinha sofrido um acidente grave, e eu, naquele momento, eu quis ouvir que o meu pai tivesse morrido naquele acidente. Né, eu costumo dizer que eu acho que eu fui o único filho que eu conheço que desejou que o pai tivesse passado por essa experiência da morte, né, por causa de tudo que ele... Realmente a infelicidade do alcoolismo que a gente estava vivendo. O sofrimento da minha mãe, tudo, era uma junção. Né? E aí, ele não morreu, graças a Deus. Aliás, eu digo que ele ressuscitou naquele acidente, porque ali ele decidiu que não iria mais beber. E ele chegou um dia e comunicou a gente, olha, eu não vou mais beber e vou começar a participar do Alcoólicos Anônimos. E eu, naquele momento em que eu ouvi isso, eu tomei a decisão e disse para mim em voz alta, se tu vai parar, então agora eu vou começar. Né? A minha mãe vibrava por um lado, mas não sabia o que estaria por vir. Um gatilho ali, né? Um gatilho. Por isso que a gente não pode imaginar o que isso pode causar na pessoa. A gente poderia imaginar, puxa vida, agora sim aquela criança vai conhecer dias melhores e vai comemorar. Mas a gente não sabe calcular o que isso pode causar nas pessoas. Então, esse gatilho estava pronto para ser acionado, né? E foi acionado de uma maneira inusitada. Justamente quando o pai quer parar, o filho, que sempre também tem aquilo de imitar o pai, né? Queira ou não queira, o pai é uma referência. E a própria cabeça da criança, né? De forma inconsciente. Fantasia. Você estragou a minha vida até aqui. Agora você vai parar e vai ficar bem. Você tem que pagar por todo o mal que você já fez. Não é assim, não. E tipo assim, você vai parar, mas essa história vai continuar. Exatamente. Uma forma de vingança. Exatamente. O ressentimento, a revolta gerou toda essa contrapartida, né? Que foi uma contrapartida que aconteceu e foi muito pesada, porque eu, aos 14 anos, eu já fiz. Eu não entrei pela maconha, não entrei por drogas leves, eu entrei direto na cocaína. Eu comecei a usar cocaína com 14 anos. E evoluí muito rapidamente e comecei a trazer amigos, né, que estavam comigo também para usar droga. E isso fez com que eu já me tornasse um traficante. Porque eu tinha coragem para buscar a droga, né, nos traficantes maiores, trazia e revendia para os meus amigos que estavam comigo. Então, o que aconteceu? Eu fui gradativamente também caminhando para uma situação de morte. Porque com 15 anos eu já tinha apanhado da polícia em diversos locais, eu já tinha sido preso com droga. Né? Com 15 anos eu já estava sendo chefe de uma ganguezinha, né? De um grupo de meninos que estavam já cometendo pequenos crimes, já estava marginalizado, na verdade. Né? Na minha comunidade, eu morava num lugar chamado Conceição, né? Em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, eu já tinha uma fama muito ruim nessa época. Então, o que acontece? Fui evoluindo, com 16 anos eu já estava muito aprofundado no uso da cocaína, viciado, não conseguia ficar sem. Me lembro de uma ocasião que a minha mãe, eu estava tão drogado, cheguei em casa dentro de um bolso de uma jaqueta jeans, escondia a cocaína, um papelote, e esqueci. E a minha mãe encontrou esse papelote de cocaína na minha jaqueta, veio me perguntar o que era aquilo e tal, e
já estava em desespero também, porque ela não queria acreditar que realmente era aquilo que estava acontecendo. E isso foi evoluindo cada vez mais, até que aos 17 anos, eu já estava numa situação muito avançada, comprei uma quantidade muito grande de cocaína, entrei no banheiro da praça municipal da minha cidade, que é São Sebastião do Caí, e aí vocês já imaginam como é que é um banheiro de praça, um banheiro público de praça, né? Limpinho. Limpinho, né? E aí eu entrei naquele banheiro, baixei a tampa do vaso, e ali eu fiz as linhas de cocaína em cima da tampa do vaso, toda suja, toda do jeito que a gente já sabe, né? Me ajoelhei diante daquela privada e cheirei aquela droga toda, até o fim. Saí dali já tendo o início de uma overdose, saí de dentro do banheiro para ir fazer xixi na rua. Olha o tamanho da minha... E caí. Caí apagado, né? Desmaiei. Realmente tive uma espécie de uma convulsão naquele momento. Quem estava comigo me deixou, os meus amigos que estavam comigo naquele momento, foram embora, né, seguiram, me deixaram sozinho, era mais ou menos meia-noite isso. Acordei 6 horas da manhã com a badalada do sino da igreja, todo urinado, né, sujo, desorientado, e aí eu tive que fazer um caminho de 9 quilômetros até em casa a pé, porque eu não tinha dinheiro nem para pegar ônibus, nem para nada, né? E nesse caminho de volta eu fui pensando na minha família, fui pensando no meu pai, que havia tomado a decisão já em 94 de parar de beber. E hoje já está completando 23 anos que ele é um alcoólico anônimo. Bacana. Estou abrindo o anonimato do meu pai aqui. Vivendo só por hoje. Vivendo só por hoje, né? E aí o que eu tinha em casa? Eu tinha um apoio de alguém que já estava lutando contra o seu inimigo declarado, que era o alcoolismo. E eu precisava caminhar em direção à minha casa, a pé, pensando em acabar já com a minha vida, porque você sabe que a droga, depois que ela passa o efeito, ela nos leva ao fundo do poço. É muito forte. É muito, muito forte. Muitos tiram a própria vida exatamente nesse momento. E naquele momento eu cheguei na minha casa, depois de uma caminhadinha de uns 10 quilômetros. Deu para pensar um pouco? Deu para pensar na vida um pouco. Eu me senti já naquele momento chamado a alguma coisa, mas não sabia o que era. A minha mãe me recebeu em silêncio na minha casa. Colocou uma roupa lá para mim tomar um banho, em silêncio. Quando eu saí do banho já tinha uma comidinha pronta lá para mim almoçar. Eu sentei, almocei, ela não me disse nada. Nada, não disse nada. Sabendo que eu não tinha passado a noite em casa, sabendo que eu já estava com a minha barra suja com ela, com o pai, já há muito tempo. Ao término do almoço, ela disse para mim assim: filho, hoje tem um grupo de jovens se reunindo lá na igreja, vai lá. E eu não estava em condições de dizer não, né, Dunga? Estava todo errado. Tiba, pensa, imagina a situação. Aí eu disse: mãe, eu vou lá. Fui a pé, porque nem bicicleta eu tinha mais. Fui a pé. Cheguei lá. Quando eu entrei na porta da igreja, estavam aqueles jovens, quando eles viram assim, deram uma olhada pelas portas, pensando assim: meu Deus, por que lado que eu vou sair correndo agora? O que esse cara está fazendo aqui, né? Eu fui entrando, daí uma amiga minha veio, me acolheu, me levou lá, me colocou sentadinho lá no Santíssimo, e eu senti algo diferente. Passado um tempo, eu recebi o Alex na minha casa um dia. O Alex é o menino que fez a placa. Uhum. O Alex já tinha feito o cenáculo, o retiro do cenáculo, tinha passado pela conversão e estava lutando contra as drogas. E o Alex foi lá em casa, ele e o Sabiá, um outro amigo nosso, também cenante, esteve lá em casa me convidando então para fazer o cenáculo de Maria. Chegaram lá, assim, todos meio com a cara fechada e tal, achando que eu não ia aceitar e tudo mais. Logo que fizeram um convite, eu já aceitei na hora. Já achei que era naquele dia, mas ainda faltavam uns dias. E o que aconteceu? Fui em janeiro de 98, fiz a minha primeira experiência profunda com Deus. Quis eu entender que o silêncio da minha mãe foi, naquele momento, o silêncio de Nossa Senhora, me acolhendo numa situação onde eu me encontrava já descartado pelo mundo. Porque eu já tinha me desgastado no pecado. Eu já tinha me arrebentado. Eu já tinha me jogado com tudo, né? Eu não tinha mais esperança.
né? Eu comparo a minha vida assim como uma rosa que foi arrebentada, despedaçada ao longo do caminho, sendo destruída. E lá, então, 3 dias, sexta, sábado, domingo, comecei a descobrir algumas coisas que realmente me confrontaram. Foi um impacto, foi uma trombada com Jesus. Toda a dinâmica do encontro era Mariana. Mariana. Bacana isso aí, né? Podemos dizer que Nossa Senhora passou pela sua vida e falou: filho, vem comigo. Ela disse aquilo que eu transformei numa música agora, no comecinho desse ano, que diz o seguinte: volta correndo para o colo da mãe, né? E diga a ela que o filho voltou, e eu quero o teu colo, Maria, para sempre, né? Então, eu fui impactado realmente por aquela realidade, por aquele momento de conversão. O cenáculo é um ponto de encontro, onde pessoas que estão afetadas pelo pecado chegam ali e recebem de Deus aquilo que Ele tem de mais lindo, que é a misericórdia. Porque imagina, eu chegando ali com 17 para 18 anos, depois de ter pecado muito, de ter passado por experiências dolorosas na minha vida, com a minha família. Meu pai e minha mãe já haviam feito este encontro antes de mim, mas eu realmente não queria nem saber disso, né? E logo depois eu acabei também indo e recebendo a oportunidade de encontrar esse Deus que, pela intercessão de Nossa Senhora, me apresentou a possibilidade de, aos 17 para 18 anos, recomeçar. E hoje eu vejo tantos jovens já passaram também pela minha vida, recebendo esta oportunidade, né? Maria entrou e deu uma guinada na vida do Dionísio Flores, né? Cobriu com o seu manto, né? E uma nova vida começou a partir dali. Começou, e não foi uma vida fácil, porque o que acontece? O momento que a gente se decide recomeçar uma vida longe das drogas, o fato de simplesmente deixar as drogas é uma questão. Só que existem muitas outras a serem trabalhadas. Situações, pessoas, sentimentos. Caráter, né? Caráter. A gente tem que começar a reconstruir relações. Porque a minha mãe, por exemplo, ela rezou 15 anos para o meu pai parar de beber. Eu valorizo muito isso, testemunho hoje por ela isso, porque quantas e quantas mulheres talvez não aguentariam 1 ano, não aguentariam 3 meses, ela aguentou 15 anos. E quando ela achou que tudo ia passar, comecei eu, né? Eu comecei a usar drogas. Então ela superou também isso, foi difícil, e a gente tem que a partir dali começar a reconstruir relações. Reconstruir, até mesmo eu que tinha 17 para 18 anos, eu sabia muito pouca coisa da vida, não sabia quase nada de fé. Perdeu a juventude toda nessa dinâmica. Precisava recomeçar com tudo, né? Encontrei em pessoas importantes para a minha vida, e uma delas está aqui hoje, vai depois também poder falar um pouquinho dessa missão, desta obra maravilhosa. Encontrei em pessoas imitadores de Cristo, né? Pessoas que a gente podia olhar e dizer assim, eu preciso caminhar por aqui, né? E isso é muito importante, a gente ter referências, pessoas que vivam o Evangelho, que trabalhem por uma causa que salva vidas, para que a gente possa olhar e pensar assim, eu quero isso para mim, né? E era isso que eu queria poder contribuir. E logo em seguida eu já comecei a dar meus primeiros testemunhos, e isso foi me alimentando, foi me deixando. Eu nunca recaí, né? Eu falo isso às vezes, eu digo assim, não é vergonha para ninguém ir para uma fazenda terapêutica, se recuperar, ir para uma clínica, participar do Alcoólicos Anônimos. O meu caso, eu não precisei, porque eu tinha o Alcoólicos Anônimos dentro da minha casa. Meu pai, né? Os livros do AA espalhados pela mesa, ele lê todos os dias, ele mostrava para mim todos os dias, quando morava lá no Rio Grande. Então, aquilo foi e as referências. E um dia, ligando lá, zapeando os canais da TV, encontrei um cara pregando sobre um tal de PHN. Estava o Dunga pregando PHN lá, e aquele negócio bateu, entendeu? Bateu, e aquilo me deu um embasamento para que eu pudesse, dentro do movimento, nas minhas palestras que eu fazia com os jovens, introduzir esta realidade de santidade hoje na minha vida, e reproduzir também na vida de outras pessoas. E eu e o Alex começamos a perceber isso, e utilizar também isso,
né? Por hoje não vou mais pecar. Qual que é o pecado que me arrebenta? Qual que é o meu inimigo, né? O demônio que tira a minha paz, que quer me levar de volta para o esgoto, para a lata do lixo. E a gente começou a usar isso também. E foi quando a gente decidiu, não, isso está funcionando, nós precisamos apresentar uma homenagem para o Dunga, né, por essa bela inspiração, o Padre Jonas, a Canção Nova, que é uma obra de Deus maravilhosa que tem transformado as vidas. Foi aí que em 2005, né? 2005. 2005 vocês vieram então e me presentearam com aquela placa. Eu fiquei imaginando aqui, né, como é que eu me lembro desse momento, né? Me lembro bem desse momento, você me entregando uma placa de aço, né? Até porque era pesada. Nossa, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Não posso dar qualquer fim, né? Tem que ficar. Ficou um tempo na minha casa, exposto, né, numa estante. Né? Hoje está guardado, né? Daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouco desse Cenáculo de Maria, que é um movimento que hoje o Dionísio Flores se encontra, e o teu amigo que está aqui, o Petri, Fernando Petri. Fernando Petri, que é o fundador. Fundador lá na Diocese de Montenegro. Né? Exatamente, é um trabalho maravilhoso. Bom, nesses últimos minutos do programa, eu quero trazer aqui Fernando Petri. Vem cá, Fernando. O Fernando Petri, bacana, Fernandão. Deus abençoe. Fica aqui do lado, aqui do Dionísio. Cara, que movimento bacana é esse que conseguiu resgatar um jovem que estava na prostituição, que estava no crime, porque estava traficando, que estava no vício, dependente de cocaína, que salvou praticamente uma família toda. Que movimento é esse? Fala para nós. Dunga, primeiro dizer da nossa imensa alegria de estar aqui. Nós estamos completando 25 anos, Cenáculo de Maria. Nossa camiseta, né? E eu gostei do tema, né? Essa camiseta que tem como tema Tudo que vivi pulsa dentro de mim, essa música linda que tu cantou no começo. Para nós é uma alegria estarmos aqui. O Cenáculo de Maria nasce, por incrível que pareça, aqui de São Paulo. Existia aqui em São Paulo, há um tempo atrás, os movimentos Caminhada e Escalada. E através do padre Damião, o padre Francisco Mascarenhas, o movimento foi ao Rio Grande do Sul. Nessas obras de Deus, né, os caminhos de Deus acontecem de uma forma que a gente não sabe explicar. Em Santa Maria, o Cenáculo de Maria inicia, vai para a Unicinos, que é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo. E eu tive a alegria, né, aos 18 anos, Também aos 18 anos, que legal. de fazer o retiro. Mas, graças a Deus, não precisei passar por essas experiências. Vim de uma família cristã, uma família de fé, uma família de Deus, que sempre esteve presente na igreja. E aí a gente se sentiu fortalecido e abençoado, como não tivemos maiores problemas, a ajudar as pessoas. O Cenáculo tem uma bandeira muito forte, que é a bandeira contra o alcoolismo, é a bandeira contra a drogadição, a bandeira de uma vida com sentido, um ideal na busca da presença de Deus. Que a gente fala o equilíbrio, né? A gente busca, cada um busca a sua vida profissional, o seu trabalho, mas o equilíbrio das coisas de Deus é que nos dá essa segurança para a gente seguir em frente. E com muita alegria, uma imensa alegria, né? A gente hoje vem aqui na Canção Nova, tenta imaginar o nosso coração, a emoção de estarmos aqui, porque há 2 meses nós celebramos então os nossos 25 anos, as bodas de prata, 25 anos continuamente, ininterruptamente, fazemos 3 retiros por ano, e nesses 25 anos, mais de 7.700 pessoas viveram essa experiência. Muitos, né, na condição, às vezes, que o Dionísio chegou, e outros tantos. São muitos casos de resgate, são muitos casos de famílias resgatadas, são muitos casos de pessoas que já estavam abandonando a sua esperança, a sua vontade de viver, e deram de cara com Deus, né? Deram de cara com Jesus, e Jesus é o Senhor da esperança, né? O Senhor da luz, é o Senhor da vida. Ele realmente faz a gente reencontrar os caminhos, a vontade de viver. E nós, nesse dia, queremos dizer da nossa alegria, parabenizar esse programa, parabenizar você, parabenizar a Canção Nova, e ser Canção Nova é bom demais, né? Mas parabenizar todo mundo e principalmente a alegria da gente ser de Deus. Ser de Deus também é bom demais, cultivar os valores da fé e sempre com a presença da Nossa Senhora, a Maria que nos pega no colo, que nos traz de novo para perto de Jesus, né, o primeiro sacrário vivo da história, que teve dentro de si o próprio Cristo. Então, para nós a imensa alegria. Opa, abre essa camiseta já, antes de me dar. Queremos te passar. Você veio para mim, né?
Só que legal, gente. E o bacana é que a camiseta traz a frase da música. Tudo que vivi pulsa dentro de mim. Vira agora aí os 25 anos do movimento, tem resgatado muita gente. Eu agradeço do fundo do meu coração. Dunga, que a música, né, realmente nós, o Dionísio também canta, a gente também canta, nós trabalhamos muito a questão da música. Nós procuramos uma música que conseguisse realmente representar o que foi para nós 25 anos. E de tantas músicas que nós ouvimos, de talvez centenas de composições que nós buscamos para representar isso, esta música, quando diz tudo que vivi pulsa dentro de mim, né? Amigos para voltar a amar, momentos para recordar. Porque o cenáculo de Maria verdadeiramente pulsa muito forte dentro de nós. E parabéns por essa canção. Legal. E parabéns por tudo. Eu acho importante também destacar aqui, Dunga, antes da gente ir para o final aí, a bandeira do cenáculo é a bandeira da família também. E o cenáculo hoje tem sido um movimento que tem dito aos jovens que é lindo viver em família, né? E eu posso hoje testemunhar, eu tenho a Karen, que é a minha esposa, linda, maravilhosa, a Ana Clara, que é a minha filhinha. A foto está aparecendo aí para você que está em casa, 3 inclusive anos. a foto de como era o Dionísio, agora a foto. É o meu antes de Cristo, o meu depois de E Cristo. agora a família linda que ele conquistou, né? Isso é maravilhoso. Conquistei no cenáculo, né, Dunga? Eu vindo em missão, nós iniciando o cenáculo na Diocese de Campo Mourão. Depois encontrei a Karen lá no cenáculo em Campo Mourão, eu lá do Rio Grande do Sul. Namoramos rezamos 8 meses primeiro, para depois namorar. Depois casamos, hoje somos uma família, o cenáculo defende a bandeira da família. Beijo para minha família. Eu quero parabenizá-los, né, pelo trabalho. Já vou falar, Priscila, tem que ter mais uma, viu? Porque é como todo mundo que venha, né? Senão, poxa, o fundador não vai ganhar uma pulseira. Eu já ia fazer o meu manifesto aqui. Mas olha só, gente, essa pulseira é cedida gentilmente pela Valéria Oito Machado, que produz essas pulseiras, e ela doou para o programa PHN por 2 anos seguidos. Os convidados do programa receberão essa pulseira e eu faço questão de colocá-la no pulso da pessoa que vem aqui no programa, porque será o nosso vínculo, né? Será o nosso vínculo. Sempre quando esse convidado for chamado numa cidade, a gente vai ter a oportunidade. Deixa eu colocar no teu pulso aqui, meu irmão. E quem encontrar com um pregador com essa pulseira vai saber, esse aí já passou no PHN, né? Exatamente. Está aqui, olha. Eu quero receber a camiseta, né? Muito obrigado. E encerramos esse programa, vem aqui no meio. Encerramos o programa dizendo que vem desse lado, que nós fazemos parte, né, de um grupo de pessoas que a seu tempo Deus faz, a seu tempo Deus junta. Deus faz, Deus junta. São todos gente do bem, né? E temos no PHN uma proposta de vida. Por hoje eu não vou mais pecar. É com essa imagem que eu encerro esse programa dizendo muito obrigado. Tudo que vivi, vamos lá. Tudo que vivi pulsa dentro de mim, momentos pra recordar, amigos pra voltar a amar. Tudo que de mim, momentos pra recordar, amigos pra voltar a amar.